Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé, partindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E, entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se. Muitos judeus e pessoas piedosas convertidas ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. Conversando com eles, os dois insistiam para que continuassem fiéis à graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu: eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes, quando ouviram isso, e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Então um dos anciãos me disse: esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e lhe prestam culto, dia e noite, no seu templo. E aquele que está sentado no trono os abrigará na sua tenda. Nunca mais terão fome, nem sede, nem os molestará o sol, nem algum calor ardente. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor e os conduzirá às fontes da água da vida. E Deus enxugará as lágrimas de seus olhos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginemos juntos uma cena: um rebanho de ovelhas pastando em uma colina verdejante. O vento sopra suavemente, o sol brilha no horizonte. De repente, as ovelhas levantam suas cabeças, alertas. Uma voz familiar ecoa pela encosta. Sem hesitação, elas se movem em direção àquela voz. Não é qualquer voz, é a voz do pastor, aquele que as conhece pelo nome, que as guia para águas tranquilas e pastos verdejantes, que arrisca sua própria vida para protegê-las. Esta imagem ancestral do pastor e suas ovelhas, tão distante de nossa realidade urbana contemporânea, continua a capturar algo profundamente verdadeiro sobre nossa relação com Cristo. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, diz Jesus no Evangelho de hoje. Eu as conheço, e elas me seguem. Há algo incrivelmente íntimo nesta metáfora. Jesus não é um líder distante, um legislador remoto ou um juiz impessoal. Ele é o bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. Ele conhece suas necessidades,
seus medos, suas fraquezas. Conhece o que as faz tropeçar e o que as fortalece. É um conhecimento nascido do amor, um amor tão profundo que o levou a dar sua vida por seu rebanho. E nós, suas ovelhas, reconhecemos sua voz. Em um mundo cheio de ruídos, de vozes competindo por nossa atenção, a voz da cultura, a voz da mídia, a voz de nossos próprios desejos desordenados, somos chamados a sintonizar nossos ouvidos para reconhecer e seguir a voz do pastor. Mas como distinguimos a voz do pastor em meio à cacofonia de vozes que nos bombardeiam diariamente? Nossa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos nos oferece algumas pistas. Paulo e Barnabé estão em Antioquia da Pisídia, pregando nas sinagogas. Após um sábado de ensinamento, muitos judeus e prosélitos piedosos o seguem, desejosos de ouvir mais. Paulo e Barnabé os exortam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra do Senhor. Aqui vemos o primeiro sinal de reconhecimento da voz do pastor. Ela desperta fome. Não uma fome passageira que é facilmente satisfeita, mas uma fome profunda que nos leva a buscar mais, a perseverar na graça, a nos reunir com outros que também estão famintos pela palavra viva. Quando verdadeiramente ouvimos a voz de Cristo, algo dentro de nós ressoa. É como se um acorde fosse tocado em uma frequência que apenas nossa alma pode detectar. E respondemos com desejo, desejo de mais, desejo de proximidade, desejo de compreensão mais profunda. Mas nem todos recebem a mensagem com alegria. Nossa leitura continua. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Aqui está o segundo sinal. A voz do pastor frequentemente provoca resistência. Quando a palavra de Deus penetra profundamente em nossos corações, muitas vezes encontra resistência, não apenas de fora, mas de dentro de nós mesmos. Pois a voz do pastor nos chama à conversão, à mudança, ao arrependimento. E isso é desconfortável. É mais fácil bloquear aquela voz, distorcer sua mensagem ou até mesmo atacar seus mensageiros do que permitir que ela nos transforme. Como Paulo e Barnabé respondem a esta hostilidade? Nós precisávamos anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas, como a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, sabei que vamos dirigir-nos aos pagãos. Esta resposta pode parecer dura à primeira vista, mas contém uma verdade profunda. A rejeição da palavra de Deus tem consequências. Quando consistentemente ignoramos ou resistimos à voz do pastor, nossos corações gradualmente se endurecem. Nossos ouvidos se tornam menos capazes de detectar aquela voz entre as muitas que competem por nossa atenção. Mas observe também o que acontece a seguir. Os gentios, aqueles que estavam fora do rebanho, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor. A mensagem que foi rejeitada por alguns é recebida com alegria por outros. A voz do pastor alcança os cantos inesperados, chamando novos membros para o rebanho. Este é o terceiro sinal. A voz do pastor gera alegria. Não uma felicidade superficial ou passageira, mas uma alegria profunda e duradoura que vem de ser conhecido, amado e guiado pelo divino pastor. Essa alegria persiste mesmo em meio à perseguição. Quando Paulo e Barnabé são expulsos da região, eles sacudiram contra eles a poeira dos pés e seguiram em frente, cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria que vem de conhecer e seguir Cristo não depende de circunstâncias externas. Ela flui de uma fonte mais profunda, uma fonte que não pode ser bloqueada pela oposição humana. E para onde a voz do pastor nos conduz? Nossa segunda leitura, do livro do Apocalipse, nos oferece uma visão deslumbrante do destino final do rebanho de Deus. Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e com palmas nas mãos. Já não terão fome, nem sede. Não sofrerão mais com sol, nem com nenhum calor ardente, porque o Cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes de água viva, e Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Que visão magnífica! O pastor se torna o Cordeiro,
o sacrifício que salva o rebanho. E o rebanho, outrora disperso e vulnerável, agora se reúne em triunfo diante do trono, uma multidão diversa e incontável de todas as nações e línguas. Esta é a promessa para aqueles que ouvem e seguem a voz do pastor: proteção, provisão, consolo. Já não terão fome, nem sede. Todas as necessidades são satisfeitas. Não sofrerão mais com o sol, nem com nenhum calor ardente. Todas as ameaças são removidas. Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Toda tristeza é transformada em alegria. Mas talvez o aspecto mais profundo desta visão seja a intimidade contínua com o pastor. O cordeiro, que está no meio do trono, será o seu pastor. Mesmo na glória do céu, a relação pastor-ovelha continua, mas agora aperfeiçoada, sem as barreiras que atualmente obscurecem nossa visão e limitam nossa compreensão. Retornando ao Evangelho de João, Jesus faz uma declaração profunda sobre esta relação: eu dou-lhes a vida eterna, elas jamais perecerão, e ninguém as arrancará de minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. A segurança do rebanho não depende da força ou da fidelidade das ovelhas, mas da identidade e do poder do pastor. Jesus e o Pai são um. As ovelhas são mantidas seguras não apenas pela mão de Jesus, mas também pela mão do Pai. Esta é a dupla segurança que nós, como seguidores de Cristo, desfrutamos. Somos guardados tanto pelo Filho quanto pelo Pai, em uma união perfeita de propósito e poder. Meus queridos irmãos e irmãs, que verdades poderosas temos para reflexão hoje. Somos conhecidos pelo pastor que nos ama tanto que deu sua vida por nós. Somos chamados a sintonizar nossos ouvidos para reconhecer sua voz em meio aos muitos sons e distrações que competem por nossa atenção. Somos convidados a segui-lo, confiando que ele nos conduzirá a fontes de água viva. E somos assegurados de que nada e ninguém pode nos arrancar de suas mãos. Mas estas verdades não são apenas para nosso conforto e segurança pessoal. Como Paulo e Barnabé, somos enviados como arautos da Boa Nova. Em um mundo cheio de vozes confusas e contraditórias, somos chamados a amplificar a voz do pastor, para que outros também possam ouvir e responder ao seu chamado amoroso. Como seria se cada um de nós saísse daqui hoje com os ouvidos mais sintonizados à voz do pastor? Se em meio às decisões diárias, grandes e pequenas, parássemos para perguntar: o que o pastor está me dizendo aqui? Para onde ele está me guiando? Se em meio aos relacionamentos desafiadores, buscássemos a orientação daquele que nos conhece mais intimamente do que nós mesmos nos conhecemos? E como seria se, como comunidade, nos tornássemos mais eficazes em compartilhar a voz do pastor com um mundo que desesperadamente precisa de orientação verdadeira? Se, como Paulo e Barnabé, estivéssemos dispostos a enfrentar resistência e até perseguição pela alegria de ver outros se juntando ao rebanho, que possamos, nesta semana, criar espaços de silêncio em nossas vidas agitadas para ouvir mais claramente a voz do pastor. Que possamos seguir aonde ele nos conduz, confiando em sua proteção e provisão. E que possamos, por nossas palavras e ações, tornar sua voz mais audível em um mundo cheio de ruído. Ao nos aproximarmos da mesa do Senhor hoje, lembremo-nos de que o pastor se tornou cordeiro, sacrificado por seu rebanho. Na Eucaristia, somos nutridos pelo próprio corpo e sangue daquele que nos conhece pelo nome, que nos ama com amor que nem mesmo a morte pôde vencer. Como o salmista tão belamente expressou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Hoje e sempre, que possamos reconhecer sua voz, seguir seus passos e confiar em seus cuidados, até aquele dia glorioso quando nos juntaremos à multidão incontável diante do trono, onde o Cordeiro nos pastoreará para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.
Amém.